Muito boa noite. Muito boa noite, prezados companheiros. Muito boa noite, prezadas companheiras. Muito boa noite, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Estamos aqui em mais uma transmissão especial com a nossa equipe completa, gente. Está aqui conosco o deputado do PT de São Paulo, o deputado Zaratini, o deputado Rogério Correia, das Minas Gerais, o deputado Vadir Damus, do Rio de Janeiro. E nós estávamos com saudade, né, de poder nos encontrar os quatro aqui e poder ter essa oportunidade de bate-papo com vocês, de conversa com vocês, que sempre é muito bom, sempre é muito importante para nós. Pedir para o pessoal aí curtir, compartilhar, nos dizer a cidade da onde acompanhando a nossa transmissão, e a gente vai iniciar aqui. Boa noite, deputado Zaratini. Seja muito bem-vindo aqui na nossa roda de conversa. Boa noite, Pimenta. Boa noite, Rogério. Boa noite, Vadir. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui nessa rede. Tá uma vez. Deputado Rogério Correia. Boa noite, Pimenta. Boa noite, Zaratini, que já vi aqui nos corredores do Congresso hoje. Já fez a sua intervenção lá no plenário, né, Zaratini? Cumprimentar a Vadir Damus também. É um prazer estar com vocês aqui na Rede da Resistência. Acabei de chegar em Brasília, viu, Pimenta? Estou aqui me apresentando. Sempre na luta. Boa noite, deputado Vadir Damus. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rogério, Pimenta, Zaratini, grandes companheiros. Boa noite a todas e todos que estão aqui conosco. Vamos para o pau. Muito bem, gente. Vamos iniciar esse nosso bate-papo tentando entender um pouco esses últimos movimentos aí do Coisa Ruim, né? Que agora a orientação aí é não falar mais o nome do cara, né? A Anitta aí falou e a coisa se espalhou para chamar de coisa ruim, de satanás, de capeta, de qualquer coisa, mas não é para dizer o nome do cara, né? E ele insiste em fazer essas motocicletas, fez um discurso, né, forte aí durante o feriadão, dizendo que não vai reconhecer a eleição se o voto não for auditável, tem que ter uma eleição limpa, que não sei o quê. E agora, hoje, ele foi para uma espécie de confronto aberto de novo com o STF, com o TSE. Né? Falou, Alexandre, manda me prender. Eu estou dizendo aqui que eu tenho dúvidas sobre a lisura das urnas eletrônicas, tenho dúvidas sobre a credibilidade do sistema eleitoral, e tu disse que quem dissesse isso ia ser preso ou ser caçado, então manda me prender ou manda me caçar. Né? O que significa isso, Zaratini? Onde é que quer chegar o Bolsonaro e levando novamente um tom de provocação ao TSE e ao STF? Olha, Pimenta, eu vejo assim, a imagem do Supremo, antes mesmo dessa figura presidente aí, desse presidente, já não era uma imagem propriamente positiva, né? Tinha muito questionamento de como funcionava o Supremo e tal, e ele trabalha em cima disso. Ele quer, através dessas provocações, juntar a galera dele, né? Fazer provocação, assolar, provocar, agredir, para exatamente esse pessoal se movimentar. Se movimentar, primeiramente, nas redes, né? Então, eles ficam lá repercutindo, ganhando espaço e, com isso, buscando influenciar fora da bolha. Agora, uma boa parte do povo brasileiro está de saco cheio dessa situação. A maior parte, eu diria. Tanto que mais de 60% não aceita votar nele, hipótese alguma. Então, eu acho que esse tiro pode sair pela culatra, essa provocação, esse radicalismo, né? E é uma coisa que eu acho que não leva muito à frente, e que cria esse atrito, essa tensão política, que, logicamente, qual vai ser a posição
do ministro, do ministro do STF. Ele vai falar que fez de conta que não ouviu. Né? Eu acho que vai ser essa a resposta, quer dizer, o silêncio. Né? E, de fato, o que vai acontecer no dia 20 é a condenação do Daniel Silveira. Né? Daniel Silveira vai ser julgado dia 20, a não ser que algum dos dois ministros bolsonaristas peçam vista. Né? É possível que isso aconteça, mas parece que já existe um movimento de todos os outros 9 ministros de já depositarem seu voto, né? Ainda que um deles peça vista para tentar suspender o julgamento. Deputado Rogério Correia. Eu acho que é por aí, Pimenta, que o Zaratini colocou, mas eu queria agregar aí uma análise. Ele está juntando a sua tropa no primeiro turno. Com a saída desmoralizante do Moro e o esvaziamento completo da terceira via, as eleições já caminham com a polarização no primeiro turno. Então ele quer juntar a sua turma e esvaziar de vez qualquer hipótese de existência de terceira via, porque ele chama a direita conservadora e reacionária toda com ele, e isso lhe garante, portanto, um aumento nas pesquisas de pontuação, mas ao mesmo tempo, e aí é que eu acho que o tiro pode sair pela culatra, porque aumenta também a rejeição e possibilita que essas eleições se deem realmente numa decisão de primeiro turno. Tamanha será a polarização entre Lula e Bolsonaro. E ele aumenta a rejeição em setores que poderiam migrar para o centro e etc. E com este radicalismo dele, vai vendo que é este Bolsonaro, aquele neofascista, conservador, ultra-neoliberal, quem está no processo de disputa. Então, acho que caberá a nós demonstrar, de fato, que não adianta tentar dourar a pílula desse bolsonarismo. Não adianta fingir que ele tem uma vestimenta menos dolorosa, menos radical de ultradireita, que de fato tem. Se nós também conseguirmos fazer isso e ele ajuda, essa eleição pode sim acabar sendo decidida no primeiro turno e a rejeição dele contribuir mais uma vez para a vitória do Lula. Agora, nós vamos ter que ter também um programa que seja um programa claro para a sociedade brasileira. Contrapor a inflação, a carestia, a fome, a miséria, o desemprego, com políticas públicas sociais e colocar isso no centro da disputa política. Se nós fizermos isso, nós vamos abocanhar esse eleitorado que ele busca abocanhar pelo lado do que eles chamam de pauta de costumes, ou de blefes, né? Ou de juntar a tropa dele por questões não programáticas, mas por outra viés. Nós temos que deslocar para fazer o debate daquilo que interessa ao povo brasileiro. Não acho que fica distante essa hipótese de primeiro turno, não. Muito bom, gente. Nós estamos ao vivo aqui, deputado Carlos Zaratini, deputado Rogério Correia, iniciando aqui uma avaliação sobre as últimas declarações aí do Coisa Ruim, num tom claramente provocativo, desafiando o ministro do Supremo Tribunal Federal. Já ouvimos o Zaratini, já ouvimos o Rogério. Vou pedir que o pessoal aí que não deu like possa dar o like, possa curtir, possa compartilhar, envia suas mensagens. E vamos ouvir agora a opinião do nosso querido deputado Vadir Damus. Vadir, onde é que quer chegar o Bolsonaro com mais essa bravata, Vadir? Neto, olha, parece que está claro, o Bolsonaro vai atuar. Desculpe ter mencionado o nome imencionável. Esse sujeito, esse amigo de torturador, esse genocida, esse miliciano, esse criminoso, esse delinquente que chefia um bando lá no Palácio do Planalto, vai atuar, do meu ponto de vista, em duas dimensões. Está atuando no plano dos costumes, né? Você vê que ele toda hora ele está fazendo referência aí nesses programas dele e tal, a fala do presidente Lula em relação ao aborto, né? É para tentar reviver o que foi 2018.
de plantar na nossa testa a pauta dos costumes, né? E dizer que o Brasil vai virar uma república gay, abortista, e tentar pregar no Lula esse tipo de pecha, criando o pânico moral, né? E vai tentar criar o pânico político, né? Com esses capangas dele, essa biaquice, esses deputados aí que aparecem armados, mostram a arma, dizendo que vão dar tiro na cabeça do Lula, tentando intimidar. Na verdade, a tentativa é de intimidar o povo, né? É intimidar quem vai sair de casa para votar no Lula. E essa escalada contra o Supremo, né? É nessa dimensão que ele vai atuar. Com isso, ele reunifica, né? O gado dele se dispersou um pouco, né? Sobretudo depois do 7 de setembro. O pessoal achou que o Bolsonaro não era mais o mesmo, né? Talvez esse negócio de Viagra aí no Exército tenha sido para dar uma certa esperança, né, de que Bolsonaro ainda era o mesmo, né? Então compraram aí esse lote de Viagra, né? Devem ter separado uma partida lá para o Palácio do Planalto. Mas é nessa esfera que ele vai atuar, né? Provocação, né? Acho que com a condenação do Daniel Silveira, isso vai ser a resposta adequada que o Supremo vai dar a ele, né? E mais ou menos deixar claro o que espera a família, né, depois das eleições, Lula ganhando a eleição, né? É marcha batida para Bangu 8, para Papuda, para. Porra. Em Brasília é o quê? Papuda, né? É Papuda, né, Zara? Aí em Brasília é Papuda. Agora, um negócio vergonhoso também, rapaz, que merece registro, foi a presença no camarote desse sujeito, lá em Santos, né? Não sei se foi em Santos, foi um jogo aí do Campeonato Brasileiro que estava lá esse ministro, o novo ministro, o André Mendonça, né? Tava lá. Desmentiram, Vadir, eles desmentiram, Vadir. A foto era antiga. Eles usaram hoje. Foi? Então os jornalistas usaram e era uma foto de um período que ele era ministro. Tá. Então, retiro. Quer dizer, vergonhosos eles são, mas não é esse o exemplo, então, que deve ser dado quanto à conduta ético-moral aí, né, dessa turma. Mas nós temos que estar preparados para isso. Vai ser provocação em cima de provocação, vai ser uma escalada, né, em que ele vai tentar desmoralizar a justiça brasileira, vai tentar desmoralizar o Supremo, né? Eu tenho a liberdade de expressão que a Constituição me assegura e posso questionar perfeitamente a lisura das urnas eletrônicas. E aí, o Careca, você vai me prender? Isto vai se repetir até o dia da eleição, não tenho dúvidas, né? Vai ser provocação em cima de provocação. Isso só reforça a necessidade de uma estratégia eleitoral que consiga isolar o bolsonarismo. Nós precisamos estabelecer uma capacidade de diálogo com setores da sociedade que se disponham a se colocar no campo da democracia, no campo da defesa da Constituição, para isolar o bolsonarismo, né? Quer dizer, do meu ponto de vista, a melhor resposta política que nós poderíamos dar no país é uma vitória do Lula no primeiro turno, né? E uma vitória importante de candidatos a governadores, né, que estejam alinhados a esse projeto nacional nos grandes estados. E aí nós temos aqui São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, os estados que nós representamos aqui como os estados, né, estratégicos, juntamente com outros grandes colégios eleitorais, como é o caso da Bahia, né, Ceará, Pernambuco, né? Mas eu entendo, gente, que o movimento correto que nós temos que fazer na conjuntura nesse momento é um movimento de ampliação, no sentido de buscar, né, parcerias políticas na sociedade que isolem o fascismo, que isolem o bolsonarismo, que isolem a extrema-direita. E, de certa forma, esse é o movimento que está acontecendo. Como é que tu vê essas questões, Zaratini? Liga o microfone, Zara. Desculpa.
A decisão aí do nosso PT e do nosso Lula de fazer essa aliança com o PSB, o Geraldo Alckmin, né, foi uma decisão muito importante, porque isso abre um diálogo com setores que estão fora do nosso campo de esquerda. Isso é importantíssimo. E, mais importante ainda, é colocar no centro do debate a questão da vida do povo brasileiro, da situação do povo brasileiro que está desempregado, que está passando a carestia, que está passando fome. Então, acho que esse é o centro. Vai ter casca de banana, muitas. Hoje, por exemplo, na pauta da Câmara, tem um projeto que é um projeto do pastor Isidoro que proíbe qualquer alteração no texto da Bíblia, né? Ele não quer que, por exemplo, se altere o texto em questões que digam respeito a gênero. Bom, eu nunca pensei, imaginei que alguém pudesse querer mudar o texto da Bíblia, né? Acho muito difícil isso. Mas ele jogou esse projeto. E sabe qual é o outro que ele jogou agora, Vadir? Uma PEC que determina que a escolha do ministro da Defesa seja feita pelos militares, né? Então, imagina só, ele quer colocar, né, uma outra casca de banana. Olha, espera aí, agora então, já que em vários setores, né, são os próprios que decidem, né, então agora as próprias categorias que decidem, vamos deixar os militares escolherem o ministro da Defesa. Mantém, segundo o texto dele, mantém o presidente como comandante supremo, mas o Ministério da Defesa não vai estar debaixo do comando supremo. Então, tem as cascas de banana que eles estão pondo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, para a gente não desviar o foco. O nosso foco, eu acho que é o dialogar com o povo brasileiro, propor soluções para os problemas que o povo vive, né? Como nós vamos resolver o problema da inflação, como nós vamos resolver o problema do desemprego, né? Qual a esperança que a gente pode dar de um sistema único de saúde que atenda melhor o povo. Agora eles vão ativar, eles que acabaram com mais médicos lá no início do governo, pelo Mandetta, foi o Mandetta que acabou com mais médicos, criaram um outro programa que agora resolveram contratar 500 médicos para atender 2.000 municípios que não tem nenhum médico no Brasil, né? Então, eles fazem assim, coisas que eles fazem para dizer que estão fazendo. O auxílio gás que nós aprovamos era para beneficiar 24 milhões de famílias. Está beneficiando 5 milhões. Ele só colocou dinheiro para atender 5 milhões de famílias. Então, nós temos que focar nisso. É fazer essa denúncia e essa disputa política. Deputado Rogério Corrêa. É isso mesmo, eu concordo. Veja bem, eles têm também, Zaratini, Vadir e Pimenta, um movimento diversionista. Então, eles tentam sempre sair daquilo que é essencial para algo que é secundário, despistar o povo. Como se fosse política uma mágica, né? Pede para você olhar para uma mão e a outra mão é que está fazendo o serviço da mágica, que você não prestou atenção. Esse diversionismo é prática constante da política desse genocida. Também na onda de, como nossa companheira falou, não é bom ficar utilizando o nome desse sujeito. Mas essa prática é comum nele. Então, veja bem, há um escândalo nacional que é o escândalo do MEC. Nós devemos colocar na pauta do debate agora essa questão da corrupção, porque ela está aí para quem quiser ver. A questão do MEC é muito séria. Pastores que se reuniam com ele, se reuniam lá no palácio, onde está o presidente, Palácio da Alvorada, com ministros e com ele próprio, e com seus filhos, e esses pastores foram aqueles que pediram propina em barra de ouro. Um escândalo completo. Depois disso vieram os recursos do FNDE, dos ônibus escolares, esses que as crianças pegam pelo interior desse Brasil afora, para poder ir às aulas. E esses ônibus estavam completamente superfaturados. Depois vieram escolas feitas.
Ou seja, exatamente no Ministério da Educação há ali um antro de corrupção e eles não permitem que se formem sequer comissões parlamentares de inquérito para apurar. Então, aqui na Câmara, nós pedimos CPI, ela não anda. Até agora temos ali assinaturas só da esquerda, estamos com 80, 90 assinaturas, e nada, nem os bolsonaristas, nem o Centrão, evidentemente, querem que seja apurado o problema da corrupção no governo Bolsonaro. Isso virou para ele um problema, porque ele mente, como sempre, dizendo que no governo dele não há corrupção. O governo é um antro de corrupção. A corrupção é endêmica, é sistêmica no governo Bolsonaro. E ele simplesmente diz outras coisas, repete, para tentar esconder esse fato. Quando isso vem à tona, então ele entra com outros assuntos para unir o seu gado, para que o gado preste atenção apenas naquilo que ele quer que preste atenção, que é o seu autoritarismo, né, o seu fingimento de ter autoridade, que ele não tem nenhuma, mas é autoritário. Ele quer confundir e trazer para este campo. Então, eu acho que, em primeiro lugar, nós não podemos permitir entrar nessa jogada. Nós temos que nos manter afiados naquilo que, de fato, é crucial ao povo brasileiro. A educação é um dos temas. Mas, como o Zaratini colocou, o problema da carestia. Por que esse frouxo desse presidente não baixa o preço da gasolina e joga a culpa na Petrobras? Muda alguém da Petrobras, mas não resolve o problema. Ele vai ou não vai resolver? Porque o Lula resolvia o problema do preço da gasolina, do combustível, da inflação. O problema do desemprego, ele vai resolver ou não vai? Então, eu acho que nós temos que centrar nisso. Eu acho que nós fizemos isso. A gente angaria os votos suficientes que estão na rejeição dele, que às vezes não são nossos. Eu acho que o sentido da amplitude está aí. Nós precisamos de ver estado por estado como que a gente faz com que essa amplitude nos dê os votos necessários. E eu tenho confiança nisso, porque as eleições podem sim ser resolvidas no primeiro turno, Pimenta, porque a polarização está muito posta. O Moro se desmoralizou de tal forma que o Bolsonaro agora corre atrás dos votos dele. Então, ele radicaliza para tentar angariar os votos do Moro. Mas aquilo que não vai para ele, a tendência é ir para o Lula, porque a terceira via não se viabiliza. Então, essa terceira via vai acabar fazendo opção. Se uma parte dela faz uma opção pelo Lula, a possibilidade de ganhar no primeiro turno é grande. Tem que ver também, estado por estado, como é que está essa ampliação. Depois nós precisamos conversar um pouco sobre Minas Gerais, por exemplo. O PT está sem candidato a governo. Como é que a gente faz em Minas? Nós vamos visar uma ampliação maior. Nesse sentido que o Zaratini e você colocar, é uma discussão a ser feita. Eu acho que nós devemos, sim, buscar uma vitória do Lula no primeiro turno, que ela é importante, inclusive, para a garantia do processo democrático. Deputado Vadir. Olha, a linha de frente ampla de aproximar e transformar em força eleitoral, né, todos os segmentos não bolsonaristas e antibolsonaristas, é o que parece que vai prevalecer. Já está definido aí pelo PT, está definido pelo presidente Lula. Isso vai ser oficializado, enfim, o Alckmin vai ser o candidato a vice, né? Não acredito que haja qualquer alteração nesse rumo, né? Mas eu entendo que, primeiro, nós, a esquerda, as forças progressistas, o PT, os outros partidos de esquerda, os movimentos sociais, nós temos que manter a nossa identidade nessa frente. A gente não pode se diluir nessa frente. Que é claro que o nosso programa, né, o protagonismo popular, a resolução dos mais graves problemas do povo, isso não está na pauta dessa, ou do centro liberal, ou direita liberal, seja lá o que a gente queira chamar, dessas forças que estão vindo conosco no processo eleitoral. Isso não é o centro do programa deles. Não é, nunca foi, nem nunca será. Isto é o centro do nosso programa que precisa se definir. A gente tem que ir para a rua com os nossos itens programáticos, porra. E repito, a gente não pode se diluir nessa frente. Não é ser contra a frente. É não se diluir na frente. É não se diluir
no âmbito dessa política de aliança. A gente tem que ter a nossa identidade. Nós temos que aparecer para o povo brasileiro com a nossa identidade, né? De quem quer, de quem entende, que é no protagonismo, na resolução dos problemas do povo, né? Fome, desemprego, miséria, reforma trabalhista, proteção ao meio ambiente. Nós não podemos abrir mão disso e tergiversar com isso, e secundarizar isso, como nós já fizemos nas alianças passadas, né? Como nós já nos diluímos nas alianças passadas. E também entendo, Pimenta, Zaratini, Rogério, em relação ao processo eleitoral em si, a gente tem que dar uma atenção ao eleitorado do Ciro, rapaz. Nós temos que ir para o voto útil aí no eleitorado do Ciro. É isso mesmo, né? Boa parte do eleitorado do Ciro, rapaz, não gosta do Lula, né? Gosta do Lula. É claro que o Ciro agregou um certo componente de direita aí, provável vai acabar votando em Bolsonaro mesmo, porque o Ciro, de uma certa forma, está cumprindo com um papel auxiliar à extrema-direita, mas tem uma parte importante do eleitorado dele que é brisolista, que gosta do Lula. Nós temos que ir atrás desse. Talvez isso faça a diferença no primeiro turno. A gente não quer ganhar a eleição no primeiro turno, então nós temos que fazer por onde, né? Nós temos que ir atrás do eleitor do Ciro Gomes, pedir voto útil. Ciro não tem a menor. O Ciro, o único papel dele nesse processo eleitoral, pelo menos o que ele vem demonstrando até agora, é de ser linha auxiliar da extrema-direita. Muito bem. Ontem, à noite, Zaratini, eu e o Vadir estávamos comentando a repercussão das reportagens que saíram do G1, das revelações dos áudios, né, do Superior Tribunal Militar, e o Vadir fazia referência ao livro Casa da Vovó, e eu contei que eu ganhei esse livro de presente do teu pai, né? Teu pai me levou um dia 2 livros de presente no plenário da Câmara, um deles foi esse, né? E, bom, esse assunto é um assunto que ganhou uma grande repercussão. Importante a gente destacar aqui, Zara, Rogério, que foi uma iniciativa do nosso amigo comum, doutor Fernando Fernandes, né? Que lutou durante muitos anos, durante 20 anos lutou para ter acesso a esses documentos inéditos e que agora revelam, né, um conjunto de informações sobre os julgamentos no período da ditadura e que, do meu ponto de vista, são alguns dos documentos mais graves, mais importantes que surgem no país depois de muitos anos, né, de silêncio. E o Mourão, no mesmo estilo Bolsonaro, saiu para a linha do deboche, né? Querem o quê? Querem tirar eles do túmulo, né? Como se conhecer a história, conhecer o horror da ditadura, fosse algo desnecessário, né? Tu que conviveu tão de perto com essa realidade, olha o livro lá, ó. Eu tenho ele com a dedicatória do teu pai, Zaratini, né? Que ele fez para mim, né? Chegou a acompanhar esse debate ontem, Vadir? Zara, está acompanhando essa discussão? Estou acompanhando, sim, né? Eu acho que essas gravações das sessões do Supremo Tribunal Militar, né? Gravações que tornam evidente as torturas que eram praticadas pelos órgãos de repressão, principalmente o DOI-CODE, né? Elas demonstram também uma outra coisa, que naquele momento um grupo de militares que estava no Supremo condenava essa forma de atuar, né? Você pega lá o Júlio de Sá Berrembá, que depois acho que foi ministro, né, da Marinha, ele condena, né, e outras falas também que condenam o tipo de atuação dos órgãos de repressão militares. E eles chegam, inclusive, a dizer, olha, temos que sair desse negócio. O Exército tem que voltar para os quartéis para fazer as suas funções e não ficar fazendo papel de torturador aí, né? Então,
durante muitos anos, uma boa parcela dos militares negava, né, que tenha havido tortura naqueles momentos. Depois isso ficou meio que impossível de continuar negando. Tamanho eram as provas, as evidências, né? Mas eles ainda continuam achando que isso é uma coisa... Oba, de quem é a foto aí? Hein, Vadir? Olha aí, cara. Essa é meu pai. Muito bem. Na época que foi preso, é a ficha dele no DOPS, né? Então, a gente tem agora que fazer o quê? É exatamente dar notoriedade a essas denúncias, né? Porque são denúncias importantes. Agora, é bom dizer, né? O Bolsonaro, essa coisa ruim aí, essa figura triste, representa um setor ultra radicalizado. Tenho muitas dúvidas de quanto que ele arrasta de militares junto dele. Aqueles que estão com cargos aí, ganhando, além do salário de militar, mais o salário do cara, é uma coisa. Agora, aqueles que estão nos quartéis, não sei. Não sei se estão tão solidários assim a esse... né? Então, a gente precisaria também ter um certo cuidado aí, porque nós temos que mostrar claramente que é um tipo de militar fascista que faz esse tipo de coisa e que defende essas ideias. Não são todos. É lógico que a gente também tem que questionar por que alguns deram apoio a essa nova investida fascista no Brasil. Por que deram apoio? Né? Se não compactuavam com aquilo que aconteceu nos anos de chumbo e agora também não compactuam. Por que é que foram nessa onda? Né? Então, hoje, a gente tem que mostrar claramente quem quer estar com a democracia, quem quer construir a democracia no Brasil, quem quer construir um país livre, tem que estar com o Lula, porque é o único caminho da liberdade nesse país. O outro caminho é o caminho da tirania, da opressão, do armamentismo, né? E que eu não vejo em nada que esses militares, qualquer que seja eles, vão ganhar com isso. Muito bem. Rogério, tua opinião aí sobre a repercussão dessas notícias aí que o G1 começa a divulgar. Tem muita coisa para aparecer aí, são julgamentos de 75 a 85. E o historiador, o Fico, né? O Vadir depois vai falar que ele conhece ele. O Vadir foi presidente da Comissão da Verdade no Rio de Janeiro. Então, foram divulgados 6 autos. Imagina o que tem para aparecer ainda aí, Rogério. Pois é, vamos lembrar também da morte agora do general Newton Cruz, né? Aquele que fez lá aquela parafernália para poder jogar bomba no Rio Centro, querendo culpar estudantes. Ainda bem que deu errado. Imagina quantas pessoas iam morrer naquele fato do Newton Cruz. E ele morreu sem ter tido nenhuma punição. Esse é um dos problemas, né? Os ditadores que agiram dessa forma no Brasil não tiveram punição. Então, acabaram também anistiados. Por isso, acham que podem promover aquilo que promoveram no passado. Não houve uma prestação de contas com o que eles fizeram de atos autoritários. O Newton Cruz, eu me lembro dele, eu sou sobrinho do Maurício Correia, que foi presidente supremo, foi senador, colocado lá, inclusive, pelo Itamar Franco. O Maurício era um dos adversários que, na época da ditadura, enfrentaram o Newton Cruz e a violência que ele colocava, né, no Brasil, na época, como ditador. E ele era presidente da OAB. Era presidente da OAB aqui em Brasília, no Distrito Federal. Depois foi senador pelo PDT, ele era mais brisolista. Né? Ele chegou aí para o Supremo Tribunal Federal? Foi para o Supremo, foi presidente do Supremo. Foi presidente do Supremo, né? Foi presidente do Supremo. E ele era um adversário do Newton Cruz aqui, como presidente da OAB, exatamente, que o Vadir lembrou. E fazia, na época, um enfrentamento às atrocidades do Newton Cruz. E ele agora morre como se não tivesse prestado um desserviço à democracia no Brasil. Morreu na impunidade. Então, isso, infelizmente, é um fato a se lamentar também. Então, recuperar isso
como o Chile vem recuperando agora após a vitória da esquerda, pode parecer coisa ultrapassada, do passado, mas não é, porque ela reacende, né, a luta contra esse tipo de atrocidade. O primeiro ato que eu participei na minha vida, Pimenta, de política, foi a reconstrução da UNE, em 1977. Nós fizemos o terceiro M, tentativa de reconstruir a UNE, terceiro Encontro Nacional de Estudantes. Tem foto daquela época, com militares que nos cercaram. Nós éramos, dentro do DA de Medicina, uns 250 estudantes. Saímos de todos de lá, presos em ônibus, e fomos levados para a Gameleira, que é onde ficavam as cavalarias da Polícia Militar e do Exército. E lá fora a bomba comia para um lado e para o outro. Isso foi em 1977. Depois, no ano seguinte, estouraram as greves de São Bernardo do Campo, com Lula e etc. E aquele foi um certo início do fim do regime militar, porque conseguimos fazer movimentos onde foram movimentos massivos e que a ditadura não tinha condições de prender a todos e manter torturados na prisão. Então, começou a ter um movimento mais de massa. Mas isso eu estou lembrando para mostrar o que foi realmente este regime no Brasil no passado e que nós não conseguimos fazer com que o repúdio a ele fosse mais completo, né? Que junto com a anistia viesse também a responsabilização desses crimes. Então, é preciso avançar nesse aspecto também. Agora, é também um fato para as eleições agora. O Alckmin, no discurso que ele fez lá junto aos sindicalistas, ele lembrou que Bolsonaro era vinculado às torturas. Acho que esse é um tema também que tem que ser trazido para o debate agora, no sentido de unificar as forças democráticas, repudiar esses atos que o Bolsonaro ameaça o Supremo, ameaça as instituições, porque ele não desiste de querer o retorno desses regimes ditatoriais e autoritários. Isso tem que estar no debate político também. Vadir Damusso. Primeiro, nós conversamos ontem sobre isso. Foi Primeiro, eu quero aqui enaltecer o papel, né, do meu colega, amigo, Fernando Fernandes, que vocês conhecem. Ele teve uma luta obstinada em busca desses áudios e conseguiu, finalmente, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, a obtenção dos áudios, né, que o historiador Carlos Fico está organizando o acervo, né, sistematizando, enfim. E, complementa disso, são muitos áudios. As sessões do STM passaram a ser gravadas a partir de 1975. Então, são muitos anos, né? Muitas sessões que foram gravadas, né? E aquele período de chumbo, né, também. Né? Porque esses processos chegavam lá em grau de recurso. Né? Então, são os recursos sendo julgados. E um desses áudios, rapaz, eu ontem fiz menção a isso, uma sustentação oral do Dr. Sobral Pinto, né? É um documento histórico, né? Sobral sustentando que havia tortura. E esse aspecto que o Zaratini sublinhou está absolutamente correto. Os áudios mostram que, de fato, os órgãos, os aparelhos de tortura no Exército, na Marinha e na Aeronáutica eram clandestinos. Para lá ia gente selecionada. Então, parte da tropa, parte da oficialidade não sabia disso, não sabia mesmo. Né? Aqueles ministros lá do STM, quando eles estão julgando, você vê que eles se baseiam nos relatos dos presos, dos advogados, né? E se indignam com isso. Parte deles se indigna com isso. Né? Tudo tem a fala não sei se do ministro Rodrigo Otávio, enfim, um deles dizendo: os militares têm que voltar para os quartéis. Né? Não tem cabimento a gente estar manchando nossa imagem com esse tipo de prática, né? Com esse tipo de atentados, porque não era só tortura, né? Eram os assassinatos e os desaparecimentos. E esse livro aqui, A Casa da Vovó, né, que o
pai do Zaratini deu de presente aí para o Pimenta, mostra claramente como eles operavam no doicode de São Paulo, que era o principal doicode do país na época, que, num dado momento, foi comandado pelo ídolo de Bolsonaro e de Mourão, né? Para quem se iludia aí com o Mourão, tá aí. A fala debochada dele em relação aos áudios, né? Amigos de torturadores, né? O que eles são. Mas mostram claramente como eles operavam. E o brilhante Ucha foi, durante algum tempo, o principal comandante da história do doicode de São Paulo. E os relatos mostram... E, pessoal, e esse livro aqui, o ineditismo desse livro, é porque, até então, todos os relatos de tortura, desaparecimento tal, eram feitos pelos perseguidos, né, pelos ex-presos políticos e por seus familiares, em relação aos mortos. Já aqui não, aqui tem relato aqui dos torturadores. Isso é que é importante, é o relato dos torturadores, de gente que torturou, assassinou. Tem relatos, pessoal, que vocês não vão dormir à noite, né? Que eles, inclusive, confessam que até hoje não conseguem dormir à noite, né? Com os gritos, com o suplício, né? Tem uns aqui que confessam que até hoje não conseguem dormir, que aquelas imagens não saem da cabeça deles. Se eles não foram punidos penalmente, como deveriam ter sido, mas são punidos pela culpa e pelo remorso, né? Vários deles são. Outros não estão nem aí. Mas isso é importante, porque mostra, inclusive, toda a sistemática do desaparecimento, porque muitos dos que foram assassinados lá dentro do ICO depois desapareceram, os corpos desapareceram. E eles contam como é que era a operação de desaparecimento, de desaparecer com os corpos, né? Esse é um trabalho, eu considero o livro mais importante em relação a relato de tortura, o mais importante é esse livro, Casa da Vovó, que eu recomendo fortemente, né? E como foi bom esses áudios, né? Eu hoje fiz uma publicação no Twitter dizendo isso, né? Os advogados prestaram um grande serviço à democracia na época da ditadura, os advogados que defenderam presos políticos. E continuam prestando, né? E citei o Fernando Fernandes por essa contribuição. Graças à medida judicial dele, esses áudios vieram a público, né? Com grande repercussão, e nós agora temos que dar consequência a isso. Nós temos que exigir, né? Um pronunciamento do STM, né, do Ministério da Defesa, temos que exigir. Deixa o Mourão debochar. Mourão é outro, hein? Mourão é outro que, se bobear, vai fazer companhia lá, essa turma lá, vendo só o nosso quadrado. Olha, completar, tá, esse livro aí é do Marcelo Godoy, um jornalista que foi fundo. Ele falou: eu quero entrevistar os caras que torturaram, os que participaram da tortura. Então é muito importante esse livro, porque ele demonstra que houve a tortura e como ela aconteceu e quem eram os responsáveis, entende? Então não é um camarada que foi torturado, como teve, que denuncia o crime contra ele. É os próprios torturadores. Então, é um livro muito bom, vou fazer propaganda dele aqui, viu? Marcelo Godoy, jornalista, que hoje está trabalhando no Estadão e que tem muito conhecimento sobre a história daquele período. Será que ele não viria aqui bater um papo conosco sobre o livro? Podemos convidar. Vamos convidar. Vamos achar ele. Ele está no Estadão? No Estadão. Vamos procurar ele, pô. Acho que vale a pena. É um belíssimo, é um livro extraordinário. Extraordinário. Uhum. Sobre o tema... Mostra o livro de novo aí, Vadir. Oi? Mostra o livro de novo aí. Qual é a editora, Vadir? Editora Alameda. Editora Alameda. Paulista, editora Alameda. Casa da Vovó. Casa da Vovó. Muita gente perguntando aqui como é que faz para comprar. Recomendo vocês se inscreverem no site Estante Virtual, que é um sebo eletrônico, com acervo. Eu comprei esse aqui na Estante Virtual, não foi em livraria física, não, foi na Estante Virtual. Lá vocês encontram. Tá? E é seguro, pode pagar com cartão, você vai receber em casa.
Porque acho que na livraria vai ser difícil achar, na livraria física. Né? Mas nesses sites aí de livro. Ó, Tem nesses sites também de livro aí. estante virtual. Pode ir lá, pode comprar lá que é seguro. Ó, eu abri aqui, né? Estante virtual custa R$60. Na Amazon, 144. Tá vendo? Estante virtual você economiza. Eu não dou dica errada, não, rapaz. Não sou pimenta, não. Eu dou dica certa. Estante virtual. Legal, gente. Estante virtual. Muito bom. E aí, gente, o que mais que vocês têm aí sobre a semana para nos apresentar aí? Ô, Pimenta, o Mourão agora está dedicado a virar piadista de mau gosto, né? Então ele fez candidato no Rio Grande do Sul, né? Transferiu o título dele para lá, candidato a senador no Rio Grande do Sul. Né? Ô, Pimenta... Fez piada com Viagra também, né? Ele agora virou piadista. O Rio Grande do Sul tá bom aí, né? Tem o Lorenzetti, né? Rapaz, nós temos o Onyx Lorenzoni, Luiz Carlos Reis, Osmar Terraplana, Giovanni Cherini, Mourão. Mas nós em São Paulo ganhamos o Tarciso e o Moro. Os dois aqui. E os dois com endereço falso. Ei, vocês têm aí, vocês têm o filho, vocês têm a Zambelli, vocês têm o Moro e vocês têm o Tarcísio. Não dá para reclamar, hein? Rio de Janeiro também não dá nem para falar. Rio de Janeiro não dá nem para falar. Rio de Janeiro é o concurso. Agora me diz aí, Pimenta, quem é o nosso candidato aí a Senado? Ao Senado, o nome que foi cogitado é a Manuela, né? Mas ela ainda não bateu o martelo se vai aceitar. Né? Mas o PCdoB fez uma consulta, nós achamos que é um nome muito interessante. O nome da Manuela, né? Que seria possível candidata nossa para o Senado. Né? Agora, rapaz, é um time bravo. Aquele, o doido, aquele presidente da Fundação Palmares, também é candidato a federal. Eu não sei se pelo Rio ou por São Paulo. Deve ser por aqui. É pelo Rio, não? É pelo Rio. Eu vi ele anunciando a candidatura. E, rapaz, é um time pesado aí. Weintraub aqui também. Abraham Weintraub. Né? É bacana. E tem o Salles. O Salles também é candidato em São Paulo, viu? Ele foi para o PL. E a Janaína Pascoal vai para o Senado? Janaína quer ir para o Senado. Mas está brigando lá. Parece que não tem acordo, não. Zaratini, e o Kim? Como é que ficou nessa bagunça toda depois da confusão com Mamãe Falei? O Kim... Vai ser cassado, aliás? Mamãe Falei vai ser cassado, né? Foi aprovada unanimidade a cassação dele no Conselho de Ética e todos os líderes partidários estão dizendo que vão apoiar a cassação. Agora, o MBL, esse movimento aí liderado pelo Kim, que foi fundamental no processo de agitação para derrubar o governo da Dilma, na agitação do golpe, essa turma entrou no União Brasil. Eles entraram no União Brasil, eles se hospedaram lá. Né? União Brasil também é um negócio que aceita qualquer coisa, né? Aceitou o Moro, mas só que encurralaram o Moro. Falaram, não, você vai entrar, mas você só pode ser candidato a deputado federal ou estadual. Né? E o MBL eles puseram também lá, deixaram no cantinho. Né? O fato é que é interessante, toda essa turma aí que agitou para derrubar a Dilma, começando pelo mineiro aí, Aécio Neves, né, que foi o precursor desse movimento, o próprio PSDB, né, o MBL, o Moro, o Dallagnol, todos esses caras estão quebrando a perna. Eles entregaram o poder na mão do Bolsonaro, que agora preferiu se aliar com o Centrão e compor com o Cetrão, do que ficar com esses ideológicos aí, esses malucos todos. Então, o Bolsonaro é muito pragmático. Ele quer fazer o autoritarismo dele, o fascismo, e ter uma base política consistente para garantir a sobrevivência dele e da sua família. Ô, Rogério, o Aécio aspira a alguma coisa em Minas?
Ele anda cheirando coisas esquisitas por aqui. Por exemplo, ele Rapaz, não está agora... interprete mal o que eu estou perguntando. Estou perguntando se ele tem alguma aspiração política, porra. É isso que eu estou dizendo, ele está O cara virou cheirando pó, coisas... rapaz, o cara virou pó. Eu falo uma coisa, vocês entendem outra. Estou dizendo que ele anda cheirando coisas esquisitas na política. Ah, sim. Ele agora está entrando no programa de televisão e dizendo que foi inocentado. Finalmente foi feita justiça, o absurdo que fizeram com o PSDB. E entrou, apareceu aquela alma penada na televisão. Mas não consegue recuperar mais nada, não. A situação em Minas é muito peculiar. Aqui nós estamos com 2 candidatos da direita. O Zema, que não quer se ligar completamente ao Bolsonaro, que está com medo de se ligar ao Bolsonaro e perder a eleição. Ele quis ficar mais ou menos neutro, assumindo o novo, né? Novamente. Só que ele está se desmoralizando, muita greve, servidor público contrário. O Zema entrou numa espiral de baixa, estava achando que tinha ganhado a eleição. E o Bolsonaro deu um checkmate nele, lançou aquele senador Carlos Viana, que é um bolsonarista agora no Senado, é senador, foi radialista. Lançou para governador. Lançou para governador. E deu um cheque no Zema. Olha, você não quer ficar comigo, eu tenho quem queira. E lançou esse Carlos Viana. Então o Zema agora está com um adversário também à direita. Se ele não assume o bolsonarismo, ele pode perder esses votos do Bolsonaro e esse Carlos Viana pode vir a crescer. E, do outro lado, o PT não lançou candidato ao governo. E o prefeito de Belo Horizonte? Quem se lançou foi o Calil, que é do PSD de Dado. Então, a esquerda está sem candidato. E o Calil acena que possa fazer alguma composição com a esquerda. O problema é que o Calil quer fazer essa composição, mas não aceita a presença do PT na chapa aqui, que seria a questão do Senado, né, que nós indicamos o Reginaldo Lopes, que é o líder nosso aqui na Câmara, para o Senado. Então, esse processo ainda está embolado em Minas Gerais. Nós vamos ter que desembolar, tem que ver como é que a gente atua nesse cenário agora. É possível, inclusive, derrotar o Zema. O Calil pode ter força para isso, mas isso depende de ter um programa junto com o PT. Aceitar uma coligação com o PT, Pimenta, que, no meu entender, não pode ser um negócio informal. Tem que formalizar alguma coisa. Que programa que tem? Qual a formalidade? Se vai ter, de fato, uma coerência nessa nossa aliança, isso tem que ser melhor discutido. Então, Minas Gerais, a política aqui, o pessoal debocha da gente, que mineiro é difícil decifrar, mas a política aqui, ela espera até o último momento. Mas nós precisamos julgar bem aqui, porque o resultado de Minas costuma ser importantíssimo para o resultado final. Nas últimas eleições, quem ganhou em Minas, ganhou no Brasil. A lembrar que o Aécio Neves perdeu a eleição para Dilma, e não é exagero dizer que perdeu em Minas, porque aqui ele tinha obrigação de ganhar. E ele já tinha sido governador e tudo, e ele perdeu para Dilma. E aquela diferença que ele perdeu de voto em Minas Gerais, ele perdeu a eleição naquele ano. Então, Minas é um negócio emblemático. Eu acho que tem que ter um olhar mais cuidadoso aqui do PT nacional com o que nós vamos fazer em Minas Gerais. Enfim, amanhã nós temos uma reunião da bancada aqui do PT de Minas, temos conversado entre a gente, nós temos que acertar uma unidade do PT e ter uma política mais coerente, né, para o Lula ganhar com uma vantagem grande. A vantagem do Lula hoje nas pesquisas em Minas é enorme, viu? As pesquisas têm dado aí o Lula na faixa de 40%, 41% e o Bolsonaro com 26%, 27%. Se nós fizermos uma aliança consistente, pode ampliar essa vantagem. Pode ser o voto que faz do Sudeste uma vitória do Lula, juntando aí com a resistência de São Paulo, Rio de Janeiro. Minas pode fazer uma diferença importante. Muito bem. Só para a gente ajustar aqui os calendários, o presidente Lula anunciou, então, que o lançamento da sua pré-candidatura ocorrerá no sábado, dia 7, né, de maio, no IMB, é isso, né, Zara? Não, vai ser no Expo Center Norte.
É perto, é um grande pavilhão também, cabe ali cerca de 4.000 pessoas, muito bom lugar, deve estar confirmando entre hoje e amanhã. Então vai ser no dia 7, né? Isso. E a partir de... 7 de maio? 7 de maio, 10 da manhã. Né? E a partir desse ato, então, a tendência é que, no decorrer do mês de maio, ocorram as últimas definições sobre federação, coligações. Né? O PT hoje formalizou, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o pedido de federação com o PV e com o PCdoB. Né? Então, acho que, a partir de agora, as coisas tendem a pegar um outro ritmo, né? Exatamente. Alguma outra questão, gente? Paulo Pimenta, vamos à luta, que amanhã tem mais. Um abraço. Vamos lá, Um que tá votando, viu? Tá votando lá. Já teve uma votação, vamos mandar bala. Vamos lá, um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, Até grande mais. abraço a todos. Um abraço.